estamos recebendo para uma entrevista o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, especialista em segurança pública, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Rocha Monteiro. Como é que vai, doutor Marcelo? Tudo bem? Está ouvindo bem aqui a Rádio Bandeirantes? Bom dia para o senhor. Eu acho que o doutor Marcelo não está ouvindo a gente, hein? Precisamos melhorar essa comunicação, porque o objetivo de trazer especialistas aqui para o programa é trazer mais elementos, explicar algumas notícias, e esse tipo de entrevista é uma da que você não vai ouvir por aí não, porque há um outro tipo de cobertura sobre esse fato na mídia, e aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nós tentamos trazer um pouco mais de profundidade para esse tema, explicações sobre o que realmente interessa desses assuntos. Ontem lá no Rio de Janeiro, para você que ligou o rádio agora, a gente trouxe aqui no destaque de abertura, né? São 18 mortos em uma operação que aconteceu da polícia depois que bandidos atiraram em um helicóptero da polícia que sobrevoava o Morro do Alemão. As sucessivas operações da polícia nos morros cariocas, elas têm resultado em mortes, principalmente de criminosos, porque na hora do confronto mesmo, quem se dá mal é o bandido. A polícia ela é preparada para isso, né? E tem expertise para atuar. Alguns inocentes que moram na comunidade, vez por outra, são atingidos, o que a gente lamenta demais, né? E talvez se tivéssemos uma autorização para operações mais constantes nos morros cariocas, não tivéssemos chegado a essa situação de ter que fazer uma verdadeira guerra entre polícia e bandidos. Mas como eu disse agora há pouco, quando os criminosos atiram com rajada de fuzil, metralhadora .50, armamento restrito às Forças Armadas em momentos de guerra, como é que a polícia vai fazer? O que a polícia pode fazer nesses casos, né? Então, para trazer mais elementos, explicações aqui para você sobre esse assunto, nós convidamos, como eu disse, o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, que eu estou sendo avisado que agora sim está na nossa escuta aqui, ao vivo na Rádio Bandeirantes, para conversar com os nossos ouvintes. Mais uma operação em que a polícia precisou usar força para repelir aquilo que os bandidos fizeram, mas a cada ação do crime parece que eles estão mais armados e com novas tecnologias aí para enfrentar a polícia, né, doutor Marcelo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia, Thaís. Não parece não, Pedro. Eles estão efetivamente cada vez mais e melhor armados, não é? A gente observa que nas operações, em 3 das operações realizadas após a decisão do Supremo na ADPF 635, proibindo olha aí, olha nessa imagem o tipo de armamento que eles têm, né? Armamento anti-aeronave, né? Então, após a ADPF 635, os confrontos em operações policiais têm resultado em numa letalidade mais elevada, né? Se não me engano, das 4 operações mais letais realizadas pela Polícia do Rio de Janeiro, 3 aconteceram depois da ADPF 635. O que isso significa? Isso significa que os criminosos aproveitaram essas restrições que o Supremo impôs à Polícia do Rio de Janeiro para se armar melhor, exatamente como aconteceu há 30 anos no governo Brizola, que proibiu a polícia de subir o morro, digamos assim, né, de entrar nas comunidades, e foi o momento em que o fuzil passou a entrar, né, fazer parte da realidade da segurança pública ou da criminalidade do Rio de Janeiro, porque os criminosos se aproveitaram disso, né, diante da ausência ou da diminuição da repressão policial, passaram a vender mais, a lucrar mais, na época com a venda de drogas, e a investir mais em armamentos pesados e caros, né? Então, novamente, isso aconteceu, e agora quando a polícia entra nessas comunidades, enfrenta uma reação muito maior, né? Uma reação como essa que a gente viu, né? Com armas anti-aeronaves, né? Com esses tiros que a gente viu disparados na direção do helicóptero da polícia, né? Isso que a gente está vendo agora. E é claro que
diante desse tipo de ataque, né, o que a polícia vai fazer? Né? A polícia tem que atirar, os policiais têm que atirar para não morrer. Né? Então, são confrontos muito mais intensos, porque o outro lado, né, quer dizer, o lado da bandidagem, está muito mais bem armado, né, do que estava antes. E isso só tende a piorar. Né? Isso só tende a piorar. Quer dizer, vai escalar, vai continuar escalando a intensidade aí da reação do ataque dos criminosos e, por consequência, da reação da polícia. Né? Doutor Marcelo, queria fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta, acho que mais para longo prazo, né? Para a gente tentar enxergar aqui alguma possibilidade de solução, porque esse tipo de notícia tem sido dada aqui com uma constância muito grande e várias tentativas já foram feitas no Rio de Janeiro para fazer com que a presença do Estado fosse maior nas comunidades, nas favelas, e para que a ação do crime não acontecesse de uma forma tão aberta como acontece hoje, né? Bem, a gente já teve até governador que quase que fechou acordo informal com o crime. Teve o PPs que depois se mostraram uma experiência que não deu resultado. Hoje tem esse tipo de operação. Qual é o caminho para fazer com que o Estado retome a sua função de garantir a segurança para a população que mora nesses lugares e para a população da cidade em geral? Olha, o caminho passa necessariamente pela mudança da legislação penal, não é? Para que a gente não fique enxugando gelo. O traficante que é preso hoje em dia, né, rapidamente vai voltar para a rua. Basta a gente fazer uma experiência. Dessa vez foram, se não me engano, 16 criminosos mortos pela polícia. Nessa operação, desses criminosos que atacaram a polícia reagiu e 16 morreram nesse confronto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, esses 16 mortos, né? Quantos já tinham passagem pela polícia? Quantos já foram presos 1, 2, 3, 5, 10 vezes e, no entanto, estavam de volta às ruas, de volta ao tráfico, de volta aos fuzis. Né? Então, se esse tipo de criminoso, né, que não é um ladrão de bicicleta, não é um batedor de carteira, é um traficante armado de fuzil, um criminoso de alta periculosidade, um criminoso que tem armas para atirar contra helicóptero, né, se ele não for segregado, né, da sociedade por um longo tempo, né, então a gente está enxugando gelo, a gente está trabalhando com um sistema prisional que, como diz o meu amigo promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Bruno Carpes, é um sistema que tem porta giratória. Né? Então, é isso. Você vai ver que desses mortos, né, a grande maioria, se não a totalidade, tinha várias passagens pela polícia. Né? E, no entanto, foram colocados de volta na rua pela legislação penal. De fato, a ocupação em caráter permanente dessas comunidades pela polícia é uma ideia, não é uma ideia errada, é uma ideia correta, não é? Mas para isso você precisa tirar esses criminosos de lá, e colocá-los na prisão. O que aconteceu nas UPPs é que esses criminosos foram embora dessas comunidades temporariamente, dessas comunidades aqui na capital do Rio de Janeiro, e foram para Niterói, e foram para outras cidades da região metropolitana, e foram para o interior do estado, né? Quer dizer, uma política de espantar a galinha. Ela sai daqui, mas ela vai ciscar em outro terreiro. Né? Que foi o que aconteceu na soma dos índices de criminalidade na época da UPP. A gente viu o seguinte, na capital os índices haviam baixado. No total do estado continuava a mesma coisa. É isso que esse ponto que o senhor tocou é muito importante. Sônia aqui, um prazer recebê-la no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. A comunidade, nesse modus operandi dos bandidos, ela é usada como escudo. Quer dizer, além dos fortes armamentos, eles usam a comunidade, se escondem aí naquelas vielas, que muita gente que a polícia não tem acesso mesmo. Nesse caso, a inteligência
policial não tem que estar à frente aí dessa operação, não tem que ser não tem que ser reforçada nesse sentido, porque me parece que eles estão numa situação muito confortável por lá. A gente sabe os riscos que os policiais têm família, né? Você se arriscar em ser um kamikaze não é o caso, precisa acabar com o problema, né? Olha, eu sou presidente atualmente, eu sou vice-presidente, mas sou atualmente o presidente em exercício do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Que é um órgão consultivo, né? A gente não é órgão de gestão, mas, enfim, eu posso afirmar com absoluta segurança, né? Com absoluta certeza de que todas as operações policiais realizadas no Rio de Janeiro hoje são precedidas de atividade de inteligência, né? De coleta de informações para o planejamento da operação. O que acontece, porém, e de novo, eu vou ter que fazer referência a essa infeliz decisão do Supremo restringindo a atuação da polícia em comunidades, salvo em situações excepcionais, seja lá o que for que isso signifique, né? Que é o seguinte: a proibição de se fazer, de se ter uma presença regular, né, nas comunidades, né, já que a polícia só pode agir em situações excepcionais pela decisão do Supremo, essa situação compromete a atividade de inteligência, porque você recebe inúmeras informações se você atua na inteligência, né, da polícia, mas você precisa checar essas informações, e a checagem dessas informações depende da presença de agentes policiais, eventualmente disfarçados, né, eventualmente ali infiltrados ou à paisana, né, nessas comunidades, né, fazendo a checagem, fazendo a verificação dessas informações. Então, embora haja atividade de inteligência precedendo todas as operações policiais no Rio de Janeiro, essa atividade de 2020 para cá tem sido dificultada, né, em razão da decisão do Supremo que impede uma atuação regular, permanente da polícia nessas 1.400 comunidades, mais ou menos, dominadas pelo crime organizado aqui no estado do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, só para corroborar com o que o senhor dizia aqui, eu tenho a informação lá do Rio de Janeiro que um dos bandidos que foram alvo dos disparos da polícia nessa ocasião aí, não é um dos mortos, tá? É um dos que estão atingidos aí, que foram atingidos por disparos da polícia. É o Ideraldo Alves, de 22 anos. Ele é foragido da Justiça do Pará e ele foi atingido ontem no pé por um disparo na troca de tiros entre a polícia e os criminosos lá no Morro do Alemão. Deu entrada com um documento falso no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Sabe quem é o Ideraldo Alves, além de ser foragido da Justiça do Pará? É um dos bandidos que assaltaram Vila de Mol há um mês, lá na Barra da Tijuca. Caso que nós também abordamos aqui, teve um segurança que foi morto e até pouca repercussão desse caso aqui. O segurança negro de periferia aí do Rio de Janeiro, trabalhador, que estava fazendo até bico como segurança para tentar ganhar a vida nessa situação difícil. Comprando o presente de aniversário da neta. Isso, Sônia, não foi no aniversário da neta, exatamente. O doutor Marcelo até estava com a gente aqui depois desse caso, até comentou também essa situação. Então, só para trazer um exemplo do que o doutor Marcelo trazia para nós, né, sobre a identificação aí desses que enfrentaram os policiais, né? Sempre tem uma passagem, sempre tem ali, e tem pouca ficagem, como dizia o Zé Paulo, tem muita passagem e pouca ficagem no sistema prisional. Mas o que eu queria abordar mais com o senhor aqui sobre essa decisão do Supremo é o seguinte: explicar mesmo para o ouvinte, né? Um partido político, no caso aqui é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, vai ao Supremo Tribunal Federal e faz esse pedido. O Supremo julga e restringe operações policiais no Rio. O senhor, como presidente aí em exercício do Conselho de Segurança do Rio de Janeiro, o que pode ser feito para mudar essa decisão? Qual é o caminho? O Ministério Público, decisão do Supremo dessa natureza não pode ser revogada? Existe alguma alternativa para a gente não ficar apenas lamentando aqui? Infelizmente, essa decisão é um dos exemplos mais desastrosos, né, do que a gente vem frequentemente criticando e apontando como ativismo judicial, né? A gestão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ou em qualquer outro estado,
é função do governador eleito pela população, né? Novamente, eu lembro aqui, faço sempre a comparação dessa decisão do ministro Fachin, depois referendada pelo plenário, com uma decisão idêntica tomada pelo governador Leonel Brizola, né? Aí lá pelo final dos anos 80 e início dos anos 90. A decisão em si é basicamente a mesma, proibiu a polícia de fazer operações em comunidades, né? Na época a gente dizia proibiu a polícia de subir o morro, né? Proibiu a polícia de ir na favela, né? Não é necessariamente morro, porque nem todas as comunidades dominadas pelo crime no Rio de Janeiro ficam em morro, né? Mas a decisão era basicamente a mesma. Mas há uma diferença fundamental, né? O governador tinha sido eleito pela população, então ele tinha legitimidade para tomar essa decisão, né? E por que deve ser assim? Porque se ele foi eleito pela população, ele não é governador vitalício, ele tem um mandato. Então ele vai submeter a sua política de segurança pública, inclusive, né, à população nas eleições seguintes. Foi o que aconteceu, né? A população do Rio de Janeiro votou na oposição. O governador Leonel Brizola não conseguiu fazer o seu sucessor, não tinha reeleição na época, né? Então ele não conseguiu fazer o seu sucessor. Por quê? Porque a população não estava satisfeita, dentre outras coisas, né, que aquele governo havia feito, com essa política de proibição de operações policiais nas favelas. Agora, quando essa decisão é tomada por juízes vitalícios, né, os ministros do Supremo são juízes, são vitalícios, não se submetem ao voto popular, não submetem seus atos e suas decisões ao voto popular, né? A população não tem como dizer, através do voto, se aprova ou não aprova essa decisão. Então isso é o que a gente chama de ativismo judicial. É o judiciário exercendo funções que só podem ser exercidas por agentes públicos eleitos pela população, né? Sob pena de você ser governado por pessoas não eleitas e vitalícias. Hoje, a política de segurança pública do Rio de Janeiro é ditada por juízes não eleitos e vitalícios. A população está maciçamente contra essa decisão do Supremo, mas não pode fazer absolutamente nada, a não ser torcer para que os senhores ministros do Supremo tenham um pouco de sensibilidade, né, e parem de decidir sobre assuntos com relação aos quais eles, primeiro, não têm nenhuma legitimidade, e segundo, não têm nenhum conhecimento, né? É evidente que o ministro Fachin não entende absolutamente nada de segurança pública, né? Não faz ideia do que seja a criminalidade do Rio de Janeiro, não sei nem se ele conhece o Rio de Janeiro, né? E os seus colegas também parecem não entender muito, né, do que acontece aqui, do que é uma operação policial, do que é o crime organizado numa favela, né? Quem sabe vendo essas imagens de guerra, né, desses tiros riscando o céu, né, contra o helicóptero da polícia, quem sabe eles consigam absorver um pouco do mundo real e saiam dessa bolha de onde eles decidem, inclusive sobre aquilo que não lhes cabe decidir. Doutor Marcelo, para finalizar sua participação aqui, eu vou ler rapidamente um relato de uma moradora aí do Rio que a gente recebeu aqui, a nossa estagiária Aline, que controla aqui o nosso WhatsApp, me mandou. Sou do Rio e apesar de não morar em comunidade, vivi de perto todo aquele sufoco. Acordamos com casa tremendo por conta do rasante do helicóptero blindado da polícia, que teve de fazer para fugir dos tiros. Como moro numa região muito alta, dá para ouvir bem os tiros. Tudo muito triste, mas entendemos que é estritamente necessária a operação. Eles vêm para o asfalto roubar carros, pedestres, caminhões de entrega de produtos, etc. Por aqui não se pode nem atender uma ligação de celular na rua, que é imediatamente roubado. Tem bandido demais por aqui. 16 não é nem 1% da população ruim das comunidades. Deixaram chegar a um ponto que vai ser extremamente difícil acabar com a violência, é o que nos escreveu aqui um ouvinte do Rio de Janeiro que está acompanhando a nossa conversa. Doutor Marcelo, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo destinado a explicar esse assunto para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer, até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, um abraço para vocês, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada.